Ok, turma, vamos dar continuidade aqui a esse nosso trabalho, certo? Eu estou convidando vocês com muito entusiasmo a participar dos cursos FIC que nós vamos oferecer, não só os meus, mas dos outros colegas também. Os meus eu quero sempre ser às 18 horas, quem estuda pela manhã pode, quem estuda à tarde pode, quem estuda à noite também pode, certo? E é pela presença, né? Você estando ali, interagindo, participando, dizendo sim ou não junto comigo, já está valendo, já participou do curso, certo? Então tem para todos os gostos. Para quem está procurando uma carreira, vou falar sobre o concurso público, o que é e como se faz, para conseguir um emprego, é o nome do curso FIX, certo? O outro é para viver um grande amor. Aí vamos lá, vamos pensar a paixão em Machado de Assis e tal, como é que Brás Cubas interage com os amores dele e tal, como é que são esses amores. Depois nós vamos pensar também isso ao longo da semana. Cada dia é um curso FIC diferente, certo? Depois nós teremos o curso de gramática, não é? Que é um curso em que a gente vai estudar o que o IF trabalha no segundo ano de gramática, junto com o que o IF trabalha no terceiro ano de gramática. Então é aí para esses dois públicos que estejam mais diretamente interessados, ou para todo mundo. Então quem já leu Memórias Póstumas vai reler, vai ter essa passagem novamente pela obra, se estiver interessado em pensar o tema da paixão, do amor romântico, né, como se diz. E, por último, vocês vão ter lá uma oportunidade de fazer um curso FIC em que a gente vai conhecer panoramicamente a história do Brasil, com destaque para o século XVII, a poesia de Gregório de Matos. Nós vamos estudar ali o tema da mortandade pela febre amarela e tal, certo? No século XVII. Depois nós vamos estudar o tema da febre amarela, a questão do Rio de Janeiro do século XIX, na obra de Machado de Assis. E, por último, nós vamos estudar a questão da transmissão das doenças venéreas e tal, em Parque Industrial, romance de Patrícia Galvão, ali no calor do modernismo e tal, anos 20, certo? E vocês vão poder ter uma visão da história do Brasil, conhecer um pouco dessa literatura em termos históricos e também em termos interpretativos, vou dizer assim, porque eu vou trazer cada aula como uma aula de leitura. É essa a ideia, em que eu vou compartilhar minha compreensão dessas obras com vocês, tá? Então já fiz aqui o meu vídeo publicitário. Agora vamos para a nossa aula de hoje. Quero muito continuar estudando com vocês. Vamos para a nossa aula de agora, não é? Em que nós vamos conhecer a solução dada para a nossa atividade de produção textual por uma colega de vocês de outra turma, não é dessa turma. Essa turma tem pessoas muito inspiradoras, eu queria dizer o nome, mas eu acabo sendo tão discreto quanto a isso, que eu evito dizer. Mas da mesma maneira como essa pessoa que fez essa produção textual procede, vocês têm pessoas nessa turma que procedem também. O que eu quero dizer? É o seguinte, quando vocês escrevem lá no preenchimento de qualquer formulário, a ideia é que vocês escrevam estudantes. E eu tomara que vocês façam questão de serem estudantes, alguém que queira tirar vocês dos livros da escola, da construção de uma carreira. Eu espero que vocês ali esperneiem e não aceitem isso. Óbvio que a gente tem de enfrentar as dificuldades que se apresentam, né? Se tem de trabalhar em algum momento é o jeito, a vida segue, mas não pode abrir mão de investir tempo naquilo que vai trazer melhores resultados para vocês, para a comunidade de vocês, para o país de vocês, certo? Então, a ideia minha é de valorizar muito e colocar em evidência para vocês posturas, comportamentos de pessoas que cumprem sua obrigação. O dever de um representante de um país é buscar elevar as pessoas que ele representa, o seu povo. Então, ele tem de cumprir. O dever de um prefeito é elevar, é cuidar da sua cidade. Eu estive recentemente na cidade em que minha mãe mora. Durante mais de 20 anos se alternaram no poder duas pessoas. A cidade era um abandono completo. Passaram-se 12 anos, ou 10, né? 4 com o prefeito, 4 novamente o prefeito, e mais 2 agora, uma pessoa que é minha conhecida, um colega, uma pessoa que foi muito amiga, a quem eu devo favor, agora é prefeito dessa cidade. Você chega lá e eles fizeram em 10 anos o que os grupos políticos anteriores não tinham feito em mais de 20. A cidade está outra. Então, o estudante ele tem o dever de estudar, é a profissão dele, entendeu? Por isso que eu convido vocês à palestra, à entrevista que nós vamos ter amanhã com o Sami Tabosa, e convido vocês a estarem hoje à tarde, às 15 horas,
no lançamento do livro de Sami Tabosa, porque ele é um estudante que cumpre o dever dele, que cumpre a obrigação. Aí aqui era a atividade, que essa pessoa que eu vou ler agora, ela é um estudante profissional, cumpre o dever dela, certo? Veja, estude, sumarize, resuma a palestra, lave o vídeo cujos links para acesso no YouTube são os seguintes. Então, eu estaria aqui os links que supostamente funcionariam, mas o que não funcionou, vocês conseguiram solucionar, vocês são maravilhosos. Essa atividade eu já li com vocês. Vocês já conhecem, né? A palestra do professor Pierluigi Piazzi, o professor Pia, e chama-se Estimulando Inteligência. A live está publicada com o título Técnicas de Estudo com Embasamento Filosófico, e tem a participação da filósofa Lúcia Helena Galvão. Por favor, não se restringam a esse vídeo do canal The School of Life, Why We Only Learn When We Repeat, meu inglês nordestino potiguar. Não se restringam a essa live da professora Lúcia Helena, nem a essa palestra do professor Pierre. Tem muito mais para vocês descobrirem, para vocês se elevarem com essas três pessoas aí, certo? Agora, com base nos conteúdos dessas publicações, vocês escreveriam uma crônica e o tema seria o dia a dia de uma pessoa em situação de ensino remoto durante o ensino médio em 2021. E seu texto poderia ser descritivo, narrativo ou argumentativo. Vocês estavam livres. Aí é o elogio da liberdade, tá? Agora, vocês também poderiam fazer o seguinte: caso deseje optar pelo seguinte, mesmo diante da exigência de ser uma crônica, seu texto pode ignorar isso. Então, esse seguinte é o quê? A produção textual pode ser também no formato exigido quando dá submissão ao Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Quem quisesse fazer uma redação no formato da do Enem, com a tese no final do primeiro parágrafo, com argumentos dando conta ali dos tópicos que eram para ser desenvolvidos, sustentando a tese, e com a conclusão como uma proposta de intervenção social, poderia também. Esqueceria a crônica e iria para a redação, tá? Eu deixei isso aí livre para vocês praticarem. Agora, necessariamente, vocês deveriam apresentar ao menos uma diferença entre aluno e estudante, que está na palestra do professor Pia, né? Ao menos uma observação sobre técnica de estudo, que está na live da professora Lúcia Helena Galvão, e ao menos uma informação sobre a importância da repetição para o aprendizado, que está no vídeo do canal The School of Life, tá certo? E, por último, vocês apresentarem ao menos um aprendizado sapiencial que vocês extrairiam de uma das peças que nós estudamos. Não pode ser de outro lugar, tem de ser do que nós estudamos. Ou Prometeu Acorrentado, ou Édipo Rei, ou Medeia. Então, o desafio aqui era duplo. O desafio era abordar as letras de A a D com foco no tema, o dia a dia da pessoa. Eu li textos em que a pessoa abordava os tópicos, mas esquecia o tema. Não pode, tem que ser as duas coisas. É aí que está a individualidade de cada texto. É a prova de cola, essa tarefa aqui. Quem tiver a ousadia de copiar é porque não tem realmente pudores, certo? E o outro desafio era encontrar um trechinho de uma dessas peças teatrais que nós estudamos, uma partezinha, e associar com toda a reflexão, certo? Vamos ver a solução. Tem algumas regras a mais, né? A crônico-redação deve citar as publicações do YouTube, ok? E o seu texto pode ser cômico, pode ser sério, ou pode ser sério-cômico. Quem quiser ver uma experiência, ter uma experiência do sério cômico, veja, por favor, A Vida é Bela. Quem já viu esse filme? Você fica sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Aquele filme é demais. Vejam A Vida é Bela. Sua escrita será avaliada quanto ao atendimento dos comandos dessa atividade, o respeito à construção dos períodos, segundo nós estudamos, sujeito, verbo, predicado, uso de vírgulas e tal, e o emprego das convenções da escrita, como acentuação, pontuação e por aí vai, tá? E vocês tinham de escrever de um modo a respeitar não só a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos, como queira, e também as sensibilidades. Não é um texto para chocar, para eu ter vergonha de mostrar esse texto para qualquer pessoa. É um texto sem surpresas. Pode ser criativo, mas não pode ser chocante. Minha diretora, eu posso ir para o exemplo ou quer me perguntar alguma coisa sobre a proposta? O pessoal está perguntando alguma coisa aí? Não tem perguntas ainda não, acho que pode passar. Nem suas também, né?
Não. Pronto, então vamos aqui para o exemplo, né? Sim, aí eu trouxe um texto curtinho, um fragmento de um livro, Educar na Criatividade, é o nome do livro, de uma escritora, educadora canadense, e esse texto eu li com vocês e achei muito interessante porque ele mostra que os pais melhor, que adultos que trabalham no Vale do Silício, essa região lá norte-americana que tem grandes empresas de tecnologia, como essas aqui, olha, Apple, Google, Yahoo, HP, esses adultos não deixam suas crianças usar tela, usar smartphone, usar notebook, nem usar o Google. Eles estudam com lápis e papel. Isso para a gente agora é meio angustiante, minha diretora, porque a gente está sendo meio que obrigado mesmo a estudar via tela, né? Por outro lado, é meio acalentador para o coração de pensar assim: se eu não tiver maiores recursos tecnológicos, mas eu tiver a tecnologia, papel com impressão, lápis, papel em branco, borracha, eu já tenho as ferramentas fundamentais que os filhos dos ricos que desenvolvem tecnologia usam. Então, eu trouxe esse texto para provocar vocês, na expectativa de que vocês também poderiam se apropriar desse texto ao escrever a crônica de vocês, ou a redação de vocês. Não tinha o limite de linhas, poderia ser no formato da do Enem, mas para dar conta disso tudo que eu pedi, vocês precisariam escrever mais do que as 30 linhas do Enem, né? Então, o que acontece? Eu ainda não li nenhum texto que tenha dialogado com esse fragmento de livro que eu coloquei aqui, mas eu recomendo fortemente que vocês decorem essas coisas que eu estou dizendo, para que vocês, enfim, ocasionalmente venham a usar em uma situação de produção textual, enfim. Então está aqui, vamos ler o texto da pessoa, depois eu encerro e abro para comentários, certo? Vocês podem pedir, quando eu encerrar, para eu voltar e reler partes e tal, para vocês comentarem. Olha, eu colocando vocês como super participativos. Vamos lá, o novo desafio contemporâneo. Então, a contemporaneidade, segundo esse nosso título, essa nossa contemporaneidade, esse nosso momento presente, ele já trazia desafios, né? E esse texto vai falar de um novo. Apresenta aqui o adjuntado nominal, ou, não é qualquer um, não é o. E eu espero encontrar esse novo desafio específico, tá? Já começa, olha, uma dica que eu dou para vocês. Essa dica, gente, vale uma carreira de 15 mil reais em uma agência reguladora, minha diretora. Está me ouvindo? Sim. Se vocês entrarem aí na internet e forem pesquisar agências reguladoras, cargos, tal, procura se tem cargo para quem tem o curso técnico em química, outro curso técnico. Mas mesmo que não tenha, vocês vão encontrar lá os cargos de concorrência geral, que não exige diploma específico. Eu tenho um amigo, minha diretora, que ele ficou na minha casa um dia inteiro para fazer um recurso de uma redação que o eliminou de ganhar um salário de mais de 15 mil reais, que era o emprego que ele sonhava à época. Tudo porque a prova dele apresentava 3 tópicos para ele desenvolver. Ao invés de ele já começar desenvolvendo o primeiro tópico, ele começou com um certo enchimento de linguiça, perdeu linhas. Resultado, minha diretora, não teve espaço para ele desenvolver o último tópico. Resultado final, foi eliminado. Você entendeu essa minha história? Entendi. Então, essa pessoa aqui, que certamente vai ser bem sucedida na carreira acadêmica pelo profissionalismo que ela tem, ela fez esse texto várias vezes até chegar a esse resultado, ela já começou respondendo o primeiro tópico. É isso que eu recomendo vocês treinar. Numa palestra do professor Pierre, publicada sob o título Aluno versus Estudante, como estimular a inteligência, entenda nosso cérebro, as aspas começam aqui e terminam aqui, porque isso tudo é o nome do vídeo no YouTube. É dito que aluno é aquele que assiste às aulas, e o estudante é o que estuda para as provas. Em outra palestra, nomeada Aprendendo Inteligência, do mesmo professor, aí vírgula, é falado que o ambiente é o que desenvolve a inteligência. O ambiente, leia-se, gente, é a sua vida. Se você está numa casa em que as pessoas
tratam de assuntos elevados, em que há experiência de leitura, há experiência de debate, e você deposita o maior tempo da sua vida aprendendo e não apenas se distraindo, isso é que é o ambiente. Isso é o que vai levar você a ser mais inteligente. Levando em consideração que o ensino remoto, que no ensino remoto, teria aqui a vírgula, né? Nós assistimos às aulas em casa, será que isso nos dá o mesmo ânimo de, depois da aula, sermos estudantes? Um espaço onde muitas vezes enfrentamos problemas como quedas da internet, falta de equipamentos ou possui muitas distrações, não colabora para que o discente se concentre e revise os conteúdos. Então, aqui na parte final do parágrafo, sabiamente a nossa aluna, colega de outra turma, traz o dia a dia de uma pessoa em ensino remoto durante o ano de 2021. Ok? Então, o parágrafo permite perceber um início, meio e fim. Inicia com o professor relatando, com o relato da palestra, fala o que a palestra diz, distingue estudante de aluno e chega até o cotidiano. Todo mundo entendeu, minha diretora, esse parágrafo? Eu consegui entender, mas acho que não deixaram mensagem no chat. Quer dizer, já você acabou de falar que sim. Ótimo. Aqui, olha, a divisão em períodos, certo? Diz alguma coisa e coloca um ponto, diz alguma coisa, coloca um ponto, aqui um ponto de interrogação, o parágrafo todo bem sequenciado. Ok? Então, o estudante é aquele que apenas vê as aulas. O aluno, né? O estudante, ele realmente estuda. O aluno é aquele que estuda para a prova, né? Aprende nada. Ele coloca lá numa parte do cérebro que depois se apaga, né? Quando a pessoa dorme. Horrível! Pensem aí quantos anos da vida vocês perderam, mas pensem também quantos vocês podem aproveitar. Eu perdi muitos, meu pai. Diante dessa enxurrada de distração e dificuldades cotidianas presentes em nossas residências, olha o link do parágrafo 2 com o parágrafo 1. Isso é desejável, é obrigatório no Enem. Façam isso. Olha o link do primeiro parágrafo com o segundo. Diante dessa enxurrada de distração e dificuldades cotidianas presentes em nossas residências, evitar a procrastinação pode ser complicado. O que é procrastinação? É o ato de adiar as coisas. Amanhã, 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 amanhã. É engraçado que eu posto uma atividade e claro que cada pessoa tem uma particularidade, não estou forçando a barra. Só estou trazendo um exemplo concreto. Eu posto uma atividade, aí a atividade é para ser entregue 5 dias depois, quando falta 2 horas para o final da atividade, do tempo, né, que foi colocado lá, estabelecido, eu recebo uma mensagem dizendo: olha, professor, não vou entregar, porque agora meu computador pegou fogo. E nos 5 dias anteriores, né? Como isso é muito recorrente, eu vejo que não é um fato particular, não é uma eventualidade. Tem a ver com uma postura de um grupo que precisa olhar para si mesmo e se aprimorar, se for o caso. Se realmente os computadores pegam fogo 2 horas antes, e já estava tudo feito e pegou fogo, aí a vida continua, né? Então, o uso de métodos que nos ajudem a ter bom resultado nos estudos, que nos façam gostar, deixa eu tirar o meu risco aqui, que nos façam gostar do processo e que nos auxiliem a manter o foco, são muito bem-vindos. Olha aqui, introduzindo, eu vou destacar muito esse parágrafo, porque essa pessoa escreve muito bem. Não foi comigo que ela aprendeu a escrever tão bem. Comigo ela aprimorou o texto, certo? Ela já veio bastante arrumada. Mas o texto não começou assim. E aí a gente foi trabalhando, ela refez e chegou a esse resultado. Tudo isso que está em amarelo funciona como introdução ao que ela vai dizer de principal do parágrafo, que é o que a professora Lúcia Helena Galvão ensina na live. Entendeu, minha diretora? Olha o parágrafo bem sequenciado. A parte inicial do parágrafo é um link com o parágrafo anterior. Logo depois, ela apresenta uma introdução ao que ela vai apresentar de principal no parágrafo.
Vamos ver o que é? Eu estou marcando aí para vocês irem acompanhando. Segundo a professora Lucilena Galvão, na live Técnicas de Estudo com Embasamento Filosófico, aqui teria uma vírgula, técnicas como transformar, não tem essa, técnicas como transformar o título em pergunta e depois, antes mesmo de ler, formular suas próprias respostas e no final da leitura, ver o que o autor falou e comparar com suas conclusões com as dele, nos ajudam a gostar de estudar. Está aí uma técnica, uma forma de obter algo, de obter algum resultado, de solucionar algum problema. Como é que eu faço para me interessar por um texto, para manter o foco, para conseguir ler? Eu olho para o nome do texto. Como é o nome do nosso texto? Nós estamos lendo agora. O novo desafio da contemporaneidade, não é isso? O novo desafio contemporâneo. Então, que desafio é esse? Qual é o desafio? Aí a gente pode levantar uma hipótese de pergunta. Será que é conviver com as máquinas? Será que é estudar remotamente? Enfim, qual é esse novo desafio? E aí chocar, eu vou dizer assim, chocar a nossa resposta com a do autor. Outra dica é fazer bons resumos. Então, ela está respondendo aquele item. Ao menos uma técnica de estudo, ela já está na segunda, né? Uma é levantar perguntas, a outra é fazer resumo. Em casos de haver distrações, podem ter interesse em estudar e acreditar que isso é possível. Pode ajudar. Em caso de haver distrações, ter interesse em estudar e acreditar que isso é possível pode ajudar, certo? Essas duas coisas podem ajudar. Essas duas coisas podem ajudar, tá correto. De acordo com o vídeo Why We Only Learn When We Repeat, o sistema educacional religioso era usado antes da educação moderna, na qual estamos habituados. Ou é que seria com a qual, né? Com a qual estamos habituados. Esse é o primeiro período. Vamos para o segundo. Aprendizados como ética e o sentido da vida vinham prioritariamente da religião. Ela está situando a gente em relação ao vídeo. Aí continua. Do ponto de vista religioso, a nossa mente pode ser comparada como uma peneira. Os religiosos pensavam assim, né? Segundo o vídeo. Cadê? Do ponto de vista religioso, a nossa mente pode ser comparada com uma peneira, pois, como diz o vídeo, tudo que é colocado é rapidamente perdido nas nossas memórias porosas. Entre aspas, porque foi retirado do próprio vídeo, né? Tá aqui aspas. Então, o antigo sistema educacional utilizava a repetição para a fixação de seus ensinamentos. Outro ponto, outro período. Veja o parágrafo todo bem sequenciado. Diz alguma coisa e coloca um ponto. Eu estou marcando com ponto cada término com barra, cada término de período. Além de nos ensinar sobre a visão de mundo, a repetição também pode ser uma técnica de estudo, pois, ao repetirmos uma ação diariamente, ela ficará em nossa memória, como o ensino remoto foi uma adaptação para o tempo no qual vivemos. Com a repetição, não seria diferente. Se antes nós tínhamos que reler um texto impresso e marcar trechos importantes, hoje, na nossa rotina de estudo, muitas vezes precisamos rever uma gravação da aula. O ensino remoto torna-se exaustivo. O ensino remoto tornou exaustivo o processo de estudar por meio da repetição, pelo fato de sempre precisarmos rever um vídeo para podermos tomar nota. Portanto, num ambiente onde há sua cama lhe chamando, entre aspas, para tirar um cochilo, seu sofá e sua TV lhe convidando, entre aspas, para sentar-se e assistir a mais um episódio das novelas, manter o foco se tornou algo difícil ou impossível. Aí aparece o novo desafio da contemporaneidade. Vamos ver se ela consegue deixar isso explícito, né? Antigamente a gente tinha distração só quando estava em casa, quando estava na escola, mas agora não está na escola, né? No mito Prometeu Acorrentado, o deus oceano diz a seguinte frase para Prometeu:
Conhece-te a ti mesmo, amigo, e adaptando-te aos duros fatos, lança mão de novos modos, pois um novo Senhor governa os deuses todos. Podemos tirar dessa frase a sabedoria de que devemos reconhecer e aceitar que o ensino remoto está presente no dia a dia de alunos e estudantes. Assim, podemos nos adaptar aos duros fatos. Ela pegou novamente a frase de Oceano, né? De haver inúmeras distrações em nosso cotidiano. E lançar mão, olha, ela se apropriando da fala de Oceano, e lançar mão de novos modos que nos ajudem a obter os resultados desejados nos estudos e que se encaixem na nossa realidade. Assim, os nossos objetivos poderão ser alcançados e nos transformaremos cada dia mais adaptáveis à situação na qual vivemos. Então, diante desse novo desafio contemporâneo, que é o ensino remoto, nós precisamos nos habituar às novas formas de aprender. Amém e amém. Vejam aí que texto bem escrito e realmente o novo desafio da contemporaneidade está explicado no texto, né? Ensino remoto. Ok, turma? Dúvidas, perguntas, observações? Eu vou parar essa gravação, fazendo uma brevíssima revisão dessa leitura. É evidente que todo texto precisa ser revisado, é normal, certo? É normal que haja pequenas imperfeições. Óbvio que em 30 linhas no Enem da vida você tem como revisar e revisar de novo, revisar e chegar a zero ou quase zero para poder ter 100% de aproveitamento. Agora nós vimos que esse texto ele aborda o tema do ensino remoto no cotidiano de 2021. Eu só senti falta da pessoa escrever ensino médio, eu senti falta da pessoa escrever 2021, pandemia e tal, entendeu? Era para aparecer isso em algum local do texto, mas ela acabou não conseguindo fazer assim. Mas ela abordou o tema, deu conta dos tópicos, já começou dando conta dos tópicos, o que é um bom exemplo para nós fazermos quando formos fazer qualquer prova, e ela linkou a parte final do texto dela com o título, que é um procedimento que eu dou como uma espécie de macete, a meu ver, a maneira mais fácil. Você olha para o seu texto, pensa o nome que ele pode ter, cria um nome adequado para o texto todo, e na parte final você fecha retomando o título, trazendo o título para o final do texto, para ficar esse link do início com o final. Foi assim que a pessoa procedeu. E está aí um texto super bem escrito, que merecia até ser lido como um vídeo no YouTube, e merecia estar publicado em algum blog, em algum site, enfim, para mais pessoas poderem ler, certo? Eu vou parar aqui a gravação e vou ouvir vocês.